Bom, então acho que já podemos começar. Tá, então a apresentação hoje vai ser o Luigi. Ficamos um tempinho sem ter seminários, então na semana que vem talvez já tenhamos uma outra apresentação, já, e na outra também. Então, como ficamos um tempinho sem, aí tentando compensar colocando mais apresentações uma em cima da outra. Para ficar um tempinho sem depois, né? Porque tá acumulando tudo. Bom, mas hoje temos o Luigi, vai falar sobre a análise da realização das oclusivas alveolares por aprendizes paulistas do espanhol como língua estrangeira. Então pode começar, aí no final eu dou um aviso sobre os seminários. No final do aviso, então à vontade. Obrigado, Ana. Bem, acho que a ideia aqui é apresentar um pouquinho também, exemplificar talvez o que seria o CEA, porque nem todo mundo sabe o que é. Então, o CEA é o Centro de Estatística Aplicada que a gente tem aqui do lado. É um serviço a gente presta serviço para a sociedade, de certa forma, então se o pesquisador está precisando de alguma análise estatística ou algo nesse sentido, a gente está aqui para auxiliar. Então, esse é um exemplo dos projetos que a gente recebe dentro do laboratório, né? O pesquisador era o Marcelo da área de linguística, ele tinha um problema lá, e ele trouxe isso para a gente, para os autores ali, era eu, o Henrico, a Ana, e das duas professoras aqui do departamento, que é a Elizabeth e a Elisete, e ele tinha uma orientadora que já era conhecida aqui do CEP, e frequentemente vem trazendo projetos, que é a Indaiá, de linguística e tal. Eles eram da Unifesp de Osasco, e eles vieram com esse tema aí pra gente. Então, um sumário mais ou menos que eu vou apresentar, então eu vou introduzir, passar um pouquinho dos objetivos do projeto, descrever o estudo, descrever as variáveis, o que a gente encontrou na análise descritiva, as conclusões que a gente teve inicialmente, a análise inferencial e as conclusões finais que a gente teve. Bem, para introduzir, vamos definir o que seriam as oclusivas, né? Então, eles são sons consonantais que são produzidos pelo bloqueio temporário do fluxo de ar na boca. A gente divide esse tipo de oclusiva em duas classes, nas alveolares e nas africadas. As alveolares são esses sons meio secos, né? A gente exemplifica ali como tato, teto, dedo, dado, são sons bem dentais, vamos dizer assim. E as africadas é quando a gente adiciona meio que um chiado a esses sons. Geralmente eles são seguidos do i também. Então ali o exemplo fica como tia, dia, né? Não é algo dia nem tia, é ti, di. E aí ela é africada, ela é vibrante, vamos dizer assim, né? Aí, quando ela vem acompanhada justamente desse fonema I, a gente classifica esse fenômeno como palatalização. Então, como é de aprendizes em espanhol, a língua espanhola ela não palataliza de forma geral. Então, eles vão falar buenos dias, buenas tardes, a gente tem o costume de palatalizar, né? Dia, tia, exemplos que eu já dei. Então, a gente vai explorar mais ou menos, principalmente nessas duas funções do T e do D e do STI, né? Seguido sempre de ITI, DI e STI, quais seriam a classe de palavras que propiciaria nos aprendizes de diferentes níveis a palatalização deles. Legal. Vamos lá. Os objetivos é justamente aquilo que eu estou falando, é identificar se, isso já é meio esperado, né, mas se a exposição do estudante à língua favorece com que ele palatalize menos, ou seja, que ele fale de forma mais correta, entre muitas aspas, e avaliar quais contextos fonotáticos que seriam o esti, o ti, o di, e quais tem os fonotáticos, e tem uma outra palavrinha que é qual tipo de tonicidade, se a palavra é tônica, tônica ou pós-tônica que favorece também. Aí a gente descreve um pouquinho como que o pesquisador recolheu a amostra, então ele selecionou 2 estudantes matriculados no curso de educação superior de ele, que são aprendizes de espanhol, da Unifesp do campus Guarulhos, com idade superior a 18 anos de ambos os sexos. 4 estudantes para cada nível de proficiência, né? A gente classificou aí do básico, teve uma exposição de 0 a 60 horas aula, o intermediário de 61 a 120 horas aulas e o avançado com uma exposição de 121 a 180 horas aula. Além disso, alguns critérios adicionais ele levou em conta, né? Deveria ser natural do estado de São Paulo, acho que por uma questão mais de controlar ali os vícios de linguagem que aquela população tinha, que aquela amostra tinha.
e que eles deveriam conviver com familiares que também apresentam a mesma fala ou uma fala minimamente próxima, parecida ali, né? Não ter vivido em nenhum outro estado, também não ser bilíngue. Além disso, o pesquisador escolheu incluir 2 grupos controle. Acho que com uma forma até de perfeccionismo, talvez. Ele incluiu pessoas que falavam fluentemente espanhol e pessoas que não falavam nada, para a gente ter essa comparação, né, do nível de proficiência, do conhecimento com a língua, vamos dizer assim, né, controle nesse sentido. Bem, aí o experimento ele se baseava em você não podia dar o gabarito da pronúncia da palavra para a pessoa. Então era mostrado uma imagem no lugar disso. Um dos exemplos é dinheiro. Então você tinha uma frasinha lá, isso é e aparecia a imagem de um dinheiro, né? E a pessoa que estava sendo ali avaliada, ela deveria dizer o que era aquilo. Então saía desde dinheiro até dinheiro, da forma correta, dinheiro mesmo, e isso era computado ali numa tabelinha. Depois a gente teve até que fazer o unstack dela e tal. No total foram 28 palavras-alvo, dinheiro é uma delas, as outras que eu falei, tia, dia também eram, e sempre nesse sentido das oclusivas, das consoantes oclusivas. Então a gente estava trabalhando com os fonemas T, D, todos seguidos de I, e tem esse também do STI, o STI, né? Então é TD e STI, que a gente avaliou. Aí, definindo um pouquinho mais do que seriam os tipos de tonicidade de cada palavra, a gente tem 8 palavras pré-tônicas, 4 para T e para Ti, 4 para Di, e os exemplos delas são extintor, tihera, dinheiro e burro. As tônicas são 9 palavras, 3 para Ti, 4 para Di, 2 para Esti, aí tigre, cortina, dia. Isso porque a sílaba tônica, no caso da tônica, ela é também aonde a gente tem o fonema. Na pré-tônica, percebe ali que o extintor, o fonema, ele vem antes da sílaba tônica, se eu não me engano. Isso mesmo, o fonema está vindo antes da sílaba tônica. E no pós-tônica é o contrário. O fonema ele vem depois da sílaba tônica. Então, pátio, a sílaba tônica vem primeiro do que o fonema. Pátio, índio, rádio, né? Então foram essas 3 classes de palavras que a gente trabalhou. A suspeita, essas são as variáveis, mas a suspeita que o pesquisador tinha é que era a combinação dessa pós-tônica, rádio, pátio, com o esti, que tinha mais, os estudantes tinham mais dificuldade em não palatalizar, né, ou de falar da forma correta. Aí a gente avaliou essas variáveis, identificando o indivíduo que estava falando, estava pronunciando as palavras, para a gente conseguir controlar esse efeito depois. O nível de proficiência de cada indivíduo, as 28 palavras, a tonicidade daquela palavra que ele pronunciou, o contexto fonotático que aquela palavra tinha e como ele pronunciou. Todas as africadas vozeadas ou africada desvozeada é quando tem a ocorrência da palatalização. Então, quando aquela palavra foi classificada como AV ou AD, é porque teve a palatalização, que era o que a gente estava querendo estudar, na verdade. E aí, quando não teve, mas a pronúncia foi correta, foi classificado como a vozeada, a oclusiva vozeada e a desvozeada, que são o OV e o OD. E o outros é quando a gente não conseguiu identificar, por exemplo, se o estudante pronunciou aquela palavra de uma forma coerente, né? Teve um caso de que o estudante foi pronunciar tigre e saiu piro. Então a gente classificou como outros, porque para não descartar aquela observação. Aí a gente tem uma análise descritiva dos dados, aí seria o número de palavras palatalizadas por nível de proficiência, foi uma primeira avaliação que a gente fez. É esperado que o controle palatalize grande parte das palavras, né? Então, o número de palavras máximo, o número de palavras estudadas são 28. E a gente vê ali que o grupo controle, são aquelas pessoas que não sabem nada de espanhol, não tiveram nenhuma exposição ao espanhol. A gente tem uma média ali de 27,5 palavras palatalizadas. Eles palatalizaram praticamente tudo. Em contrapartida, o nível avançado ali, ele teve uma palatalização média de 1,3 palavras das 28 pronunciadas. Então a gente vê isso decaindo. A gente fez um gráfico de perfil para enxergar isso de uma forma melhor. Então a gente vê ali o controle lá em cima, do número de palatalizações, e isso vai decaindo até chegar no 0. A gente deixou o nativo aí para explicitar que o nativo ele não palataliza nunca. O som no espanhol ele é sempre dental, ele é sempre ti e di, né? A gente vê ali que o básico ele tem uma variância ok,
o avançado também, e o intermediário, a variância acaba englobando os dois níveis, né? O que faz sentido dentro de ser o grupo com maior variabilidade, né? Um grupo que inclui os dois níveis de proficiência ali, de certa forma, uma transição entre um para o outro, né? Bem, o que eu acabei de falar aí, nenhum dos estudantes de espanhol, então, palatalizou mais de 14 palavras, então uma mínima exposição ao espanhol já garantia você melhorar a sua pronúncia pela metade, vamos dizer assim. Aí o que eu falei, que quanto maior o nível de proficiência, o que já era esperado, né, a gente diminui o nível de palatalização, e que o grupo intermediário foi o que apresentou maior desvio padrão, sendo um grupo que engloba ali os dois níveis de proficiência. A gente tem uma avaliação das proporções aí, de novo, acaba sendo até um pouco repetitivo, né? Mas proporções de pronúncia em que ocorreu a palatalização por nível de proficiência, a gente vê que o básico é quem mais palataliza, e isso vai diminuindo conforme você vai aumentando o nível de proficiência. Nesse caso, a gente já não está mais avaliando aquele grupo controle, né? Não sei se vocês perceberam que só tem 3 barrinhas, inicialmente tinha apresentado o grupo controle, mas aí a gente só está falando de nível de proficiência mesmo. Aqui a gente já usa as outras 2 variáveis que a gente avaliou. Na esquerda ali a gente tem pelo contexto fonotático e o nível de palatalização dessas palavras. A gente vê ali a última barrinha, acho que está meio longe, mas a última barrinha mais escura, que é o que tem maior nível de palatalização, é o STI, que eu estava falando. E os outros dois, o DI e o TI, ele tem níveis parecidos, ele está na casa dos 16, 17%. Aqui no gráfico da direita, agora a gente está avaliando a tonicidade, pré-tônico, tônico ou pós-tônico. E a gente vê que o maior também, o mais escuro ali, seria o pós-tônico, que é justamente tudo aquilo que o pesquisador já tinha falado para a gente que ele suspeitava. Era a combinação do STI e do pós-tônico, né? As palavras que tinham um STI e que eram pós-tônicas. A gente cruzou 2 variáveis para avaliar essa proporção, e as que a gente está cruzando aqui são tonicidade e nível de proficiência. A gente vê que para todos os níveis de proficiência, o que mais é palatalizado ali é justamente o pós-tônico. A gente fez isso também com as outras variáveis. Aqui no caso é nível de proficiência e o contexto fonotático. Também a gente vê que para os 3 níveis de proficiência, onde mais palataliza é o STI, que vai confirmando, até de forma descritiva, assim, tudo que o pesquisador tinha levantado para a gente. E, por fim, a gente cruzou tonicidade com o contexto fonotático. E a gente vê ali que a maior barrinha, ela é justamente onde cruza o pós-tônico com o STI. Acho que vale ressaltar ali que o pré-tônico ele não tem nenhum fonema com STI, por isso que não tem a barrinha mais escura no primeiro conjuntinho de barrinhas dele. Bem. Além disso, a gente fez uma análise de correspondência, tá? Acho que está meio distante, meio pequeno, mas acreditem em mim, o AD e o AV, que seria a ocorrência da palatalização, as palavras que estão ali mais próximas dele são justamente as palavras nesse perfil, de pós-tônico e com o contexto STI, como é o caso de óssea, plástico, elástico, estão sempre próximas ali da palatalização. Por outro lado, ali na não palatalização, a gente tem palavras dos outros tipos de categorias, né? A gente deu um exemplo ali se não me engano, é vestido. Certo. Vale ressaltar também que essa análise de correspondência, a gente não perdeu informação nenhuma, porque as duas dimensões somam 100% da variabilidade dos dados. Então ela traduz 100% do que a gente estava observando no banco de dados ali, que o pesquisador mandou para a gente. Aí as conclusões iniciais que a gente estava tendo é o que já era esperado, que o nível de proficiência, ou seja, a exposição à língua, ela favorece a diminuição da palatalização, que esse contexto pós-tônico e STI juntos, talvez, né, aumentassem essa ocorrência de palatalização, e separados eles aumentam, porque a gente viu os gráficos da descritiva ali. A gente foi explorar um pouco mais essa interação das variáveis, se as duas tinham interação entre elas, né? A gente vê ali que para o nível de proficiência e a tonicidade, o mais comum é olhar o cruzamento entre as linhas, né? E o paralelismo. A gente vê que elas se cruzam ali, então seria uma informação interessante para a gente levar para o modelo. A gente, já para o gráfico da direita, para o nível de proficiência e o contexto fonotático, a gente considerou que elas seriam mais ou menos paralelas, apesar de ser um tanto questionável isso, mas a gente acabou não levando isso para o modelo. E na tonicidade e contexto fonotático, que eu havia falado para vocês que o contexto pré-tônico ele não tem um STI,
mas a gente tem aí uma interação do di, do ti, do contexto tônico para o pós-tônico, ali tem um cruzamento também. Então, talvez seja a variável que seja mais interessante a gente considerar uma interação no modelo. Bem, a gente usou um modelo GAMS, traçando todas essas interações que a gente tinha levantado e tal. A gente aplicou também o método de seleção de variáveis, acho que foi o step type mesmo, coisa simples. E considerando uma variável resposta como 1 sendo a ocorrência do AD ou do AV, e 0 caso contrário, né? O outros, o AD e o AV. As variáveis explicativas são o nível de proficiência, claro, a tonicidade, o contexto fonotástico, e a gente considerou também, tentou controlar o efeito aleatório do indivíduo, já que um mesmo indivíduo falando palavras diferentes pode ser que tenha aí uma correlação entre as respostas, né? A gente usou a distribuição da família binomial, porque é que cabia no suporte aí da variável resposta que a gente tinha. Acho que está um pouco pequeno também, mas dá para ver que o modelo ficou bem ajustado, os gráficos de resíduo não levantaram nada muito preocupante para a gente. Aliás, ficou tudo muito bonitinho, tanto a densidade dos erros quanto o QQ-plot ali, está tudo bem comportadinho, vamos dizer assim, né? Então a gente resolveu seguir com esse modelo mesmo. Tá aí a tabelinha dos coeficientes. Na época até o pesquisador ficou um pouco preocupado para interpretar os coeficientes, porque era um modelo de chances, né? A gente tinha lá um baseline, se eu não me engano, era o estudante básico com contexto DI e pré-tônico, e você teria que calcular o inverso desse coeficiente para ver a chance de palatalização daquela variável sobre esse baseline, né? Então ele ficou um pouco preocupado como que ele ia passar isso para o relatório e coisa e tal. Aí nessa parte a gente falou para ele assim, vamos se atentar só ao que seria significativo que o modelo mostrou para a gente que é significativo. Então, que seriam os níveis de proficiência, a gente teve ali o nível intermediário e avançado como significativo. O contexto pós-tônico, a gente teve ele como significativo também. Todas aquelas premissas que ele tinha levantado estão sendo meio que confirmadas agora, né? Dado que o contexto de tonicidade pós-tônico ele é significativo, a gente não pode tirar os outros contextos de tonicidade. Então, apesar de não ter dado significativo, o tônico a gente tem que mantê-lo, porque ele é um nível de uma mesma variável. E o mesmo acontece ali no contexto STI é o STI, o TI, o que a gente estava avaliando. São níveis de uma mesma variável, né? Também é significativo. Aí, como uma forma de traduzir isso para ele levar para o relatório dele, para ficar mais palatável, vamos dizer assim, a gente construiu mais ou menos um heatmap da onde que seria a região que seria maior a probabilidade de palatalização, dadas as variáveis que eles tinham. Então, a gente classificou ali a proficiência dos indivíduos, a pré-tônica, tônico e pós-tônico, e dentro de cada uma dessas tonicidades, o fonema que a gente estava trabalhando ali. Ti, di, sti. E a gente vê justamente que a região que tem a maior probabilidade de palatalização, segundo o modelo, seria aquela região do pós-tônico com o STI no nível básico. Mas, de uma forma geral, a gente vê um decaimento também, né? Ali no intermediário a gente tem uma probabilidade alta e tal, mas seria a região mais avermelhada ali no topo direito do gráfico. É uma tradução do que seria o modelo para ele conseguir levar para o relatório dele. Além disso, a gente viu que os dados eles estavam adequados o suficiente para a gente fazer uma análise não paramétrica da coisa também. Tipo assim, não assumindo nada sobre a distribuição dos dados, se a gente chegaria no mesmo resultado. Então a gente resolveu construir uma árvore de decisão também, como uma segunda forma de confirmar o que a gente estava avaliando. Então o objetivo era justamente formar grupos homogêneos dentro do que a gente estava avaliando e identificar quais variáveis que melhor discriminavam os grupos, porque a árvore de decisão ela faz justamente isso, né? Ela vai separando, quebrando em grupos enquanto ela achar que aquela variável é significativa para isso. Isso é um pouco da descrição do algoritmo. E as vantagens é que o método é não paramétrico, você não assume nada sobre a distribuição dos dados e você já consegue incorporar no modelo algumas interações que a gente não conseguiu fazer diretamente no GAMS. Então a gente fez uma avaliação com a árvore de decisão também. E a gente teve exatamente a mesma coisa, a gente vê aqui caindo para a direita, né?
O nível básico, pós-tônico, desce de novo de TI para STI, é onde a gente tem o maior percentual de palatalização, que é um P igual a 0,71. É o maior percentual de palatalização que a gente vai ter. Acho que além disso, é legal de falar ali caindo para a esquerda, no intermediário e no avançado, e vindo aqui para o STI, o STI ele fica sozinho. Então ali, naquele contexto, a gente não avalia a gente não avalia a tonicidade da palavra. Então, para quem teria ali um contexto, uma proficiência intermediária e avançada, meio que a tonicidade da palavra já não vira exatamente uma variável tão importante e se sobressai o fonema que a gente está estudando, que nesse caso foi o STI, que foi onde rolou mais a palatalização. Aqui é um segundo gráfico da árvorezinha, sem destaque, e as conclusões que a gente teve no fim de tudo, que eram justamente que o nível de proficiência influencia da quantidade de palavras palatalizadas, ou seja, conforme você vai se expondo à língua, você vai falando mais correto, né? Você vai perdendo esse vício de palatalização, de ti, de, e mantendo o som dental da coisa. A tonicidade pós-tônica e o contexto fonotático STI são significativos para o aumento da palatalização mesmo, então palavras como elástico e hóstia, elas tendem a ser mais palatalizadas para quem está aprendendo espanhol, e a gente acaba vendo que a interação entre essas duas variáveis elas não são exatamente significativas, porque teve um grupo que acabou tendo mais dificuldade com uma variável e o outro grupo teve mais dificuldade com a outra variável. A gente viu que, para o básico, o contexto tônico foi mais importante, e para os outros grupos o contexto fonotático prevaleceu. É isso. Pode fazer. Como é que funciona? O pesquisador chegou com vocês já com os dados ou vocês estão desenvolvendo o experimento? Exatamente. Assim, a gente teve muita sorte, na verdade, porque geralmente o que acontece o pesquisador ele faz um left join da vida num banco de SQL público, geralmente, e chega com os dados e a gente acaba tendo que limpar. Aí vai metade do semestre só para a gente fazer o data cleaning e tal. Nesse caso a gente teve sorte, porque o pesquisador já veio com a matriz praticamente montadinha, a gente só teve que fazer um unstack dos dados mesmo, entendeu? Não teve dado missing, não teve classificações muito fora da curva, assim. Então, não é muito comum, acontece, né, eventualmente, mas o comum é o pesquisador já vir com os dados para a gente avaliar, assim, a gente trabalha em cima, faz toda a limpeza e tal. E, além disso, como que vocês, assim, o comportamento de vocês quando vocês viram o tamanho da amostra, por exemplo? Porque o número de grupos já é pouco, Sim. e o tamanho da amostra também é pouco. A gente ficou preocupado em relação à significância, na verdade, né? Se ia realmente dar o que o pesquisador estava achando que ia ser o resultado, né? Mas aí a gente foi caminhando com o projeto, foi vendo que estava bem coerente. Claro que a gente vai tendo a orientação das professoras, eram duas, né? Geralmente a gente é orientado por uma pessoa só, por um professor só. Mas as duas foram vendo que estava dando certo, então acabou que no momento foi uma discussão, vamos dizer assim. Mas é algo que a gente tem que levar em conta, assim. Mais alguma coisa? Alguém? Eu queria perguntar na discretização lá da variável do nível, ela é feita por padrão, eles estabelecem menos 60 horas, é básico? Exato, foi um padrão que a gente perguntou para eles, a gente levar isso para o relatório também. Inclusive, esses relatórios eles são disponibilizados na parte do CEA do site do IME mesmo. Então, fica tudo lá. A gente tem na biblioteca, talvez. Também, né? Tem a parte impressa também. Aí, era algo que a gente tinha que colocar no relatório também, porque a gente tem que explicar, né? Por que aquela variável foi classificada daquele jeito. E ele falou que era um paradigma que eles usavam lá dentro da universidade mesmo e que a gente podia trazer isso para o nosso relatório. Então veio porque foi uma garantia que ele deu, assim, vamos dizer. 0 a 60 horas, básico e assim por diante. Entendi. E se vocês tentaram ajustar o modelo com a interação?
Porque A acho que ele não ia gente- nem votar, né? A gente tentou e a gente teve dificuldade, foi exatamente isso. Acho que não tem. Quando você coloca interação, acho que fica com mais parâmetros que observações. Eu lembro que a gente teve alguma dificuldade, assim. Inclusive a gente teve até a ajuda do professor Francisco, conta que a gente não estava conseguindo encaixar. E aí no final do dia falaram, leva sem interação mesmo, porque o gráfico de resíduos tá bem suficiente e tal. Mas a gente chegou a tentar, assim. Legal. Foram eles que classificaram, palatalizou ou não, ou foram vocês? Foram eles. Acho que tinha um software, como eram muitas observações e tal, e era Eu vi o áudio, era uma coisa gravada e tal, então tinha toda uma codificação do áudio da pessoa e eles conseguiam tirar por lá se a pessoa tinha palatalizado ou não. e aí o Tigre. O Tigre não foi Ah. não foi correto, daí ele classificou como outros, mas foi o pesquisador que fez. Uma dúvida que eu fiquei eram alunos, não eram? Eram alunos, estavam fazendo alunos, né? Então, alunos que eles lecionam, ou não? Foram sorteados. O pesquisador, eu acredito que sim, ele era aluno de mestrado também, então eles devem ser selecionado o pessoal da graduação, acredito, lá na Unifesp. Meio que por sorteio, deve ter mandado um formulário quem tem interesse, ela preencheu e foi fazer a avaliação. Certo. Porque o que eu estava pensando é, quando eles vão ensinar, eles ensinam. Você falou que tem 3 tipos, né? Não é pronúncia, qual que é o nome? Esqueci o nome. De... Contexto conotável. Isso. Pode ser. Então, não tem um desses. Eles não ensinam numa ordem, não. Né? Tipo, o básico, nós vamos focar em um desses. Não. Acho que o ensino da língua, ele não exatamente, ele vai... Não exatamente ele aborda a linguística tão aprofundada, assim. Tá. Seria interessante, né? Porque você vai suprindo a necessidade de cada nível, por exemplo, né? Vamos focar nesse estilo. Aí a galera meio que equalizaria a dificuldade das outras coisas. Sim, é porque se isso acontecesse, eu acho que podia ficar meio que confundido, né? Porque isso é o maior porque não se treina. Sim. Porque não se treina nesse nível. Aí conforme vai subindo o nível, você vai treinando a última. Você vai se expondo. Sim. Mas eu não sei. É, Não dá pra responder. exato. Tem que saber. Exato, o método deles. Mas não sei. Não, muito legal. Você pode explicar mais ou menos como você classifica um indivíduo como avançado, intermediário? Aquela exposição a horas de Isso. Isso. Aqui, ó. Aí, Para as aulas de exposição ao ele seria o estudante de espanhol. O estudante de por letra. exemplo, se eu tenho 2 estudantes, são classificados como avançados. Porque eles estudaram entre 121 a 180 horas dentro da sala de aula de espanhol. Na mesma sala de aula. Não necessariamente eles são da mesma sala, mas eles tiveram à disposição Tá. em aula de espanhol. Entendi. Não necessariamente eles são da alunos mesma de sala, aula. exato, não necessariamente, exatamente. É porque eu estava pensando que se fosse, talvez seria interessante adicionar um efeito aleatório também dos grupos, né? Do avançado, do intermediário. É verdade. Mas como são independentes. Exato. O pesquisador pelo menos não trouxe essa informação como algo relevante. Você entendeu, né? Sim. Se eles eram tipo, da mesma sala, por exemplo. Pelo mesmo professor. Certo. Eu tenho uma sobre análise de correspondências. Vamos lá. Certo. Você chegar, por exemplo, a tentar interpretar o que seria essa segunda dimensão, porque você acabou falando bastante da primeira, que era o que estava mais interessando, mas parece que a segunda dimensão está lidando praticamente com esse outro. Né? O outros, a gente entendeu exatamente isso. A primeira dimensão, ela vai justamente separar quem palatalizou e quem não palatalizou, vamos dizer assim. E a segunda é a divisão da palatalização por outros também. Mas não necessariamente o confete foi a que teve o maior número de outros, vamos dizer assim. Acho que foi por onde o algoritmo acabou só encontrando a menor distância da coisa. Certo.
E a segunda pergunta é, depois disso, o que o pesquisador faria depois que chegou nisso? Nesse Ele resultado? teve a confirmação da suspeita que ele estava tendo no início. Então, ele pegou todo o resultado disso, na verdade, é um relatório. Então, ele utiliza do nosso relatório para compor o material que ele estava escrevendo lá. Mas esse resultado, chegando nisso, o pesquisador não falou, a gente quer fazer isso, que se for confirmado, a gente pode pensar em algumas formas de ensinar Alguma o proposta. espanhol, Eu proposta não nova. cheguei a ler. Ele se formou recentemente, acho que ele defendeu agora há pouco. Mas eu não lembro dele citar nada nesse sentido, de alguma política de ensino, não lembro. Ok. Mais alguma pergunta sobre isso? Então, agradecer o Luiz novamente.